Muito obrigada por nos prestigiar nesta palestra da manhã. No dia de hoje, a palestrante de hoje é a senhora Yayoi Murakami. Ela é condutora da Igreja Brasil Minosato. Já faz 15 anos, né, Yayoi-san, que a senhora é condutora de uma igreja. Vamos então ouvir a história dela, né? O que ela tem a dizer, a história ou o que ela tem a nos dizer. Muito obrigada. Eu não sou muito bom de falar, não, viu? Não gosto de falar muito. Eu vou contar a história desde o começo, né? Quando começou a igreja, a fundação da igreja. A primeira condutora foi minha sogra, né? Kyo Murakami. E eu sou a segunda. Desde o início do meu sogro também. No dia 4 de agosto de 1945, né? O que ele sofreu, né? A bomba atômica foi lançada em Hiroshima. Em volta a uma enorme chama, mais de 200 mil pessoas morreram instantaneamente. E mais de 100 mil sobreviventes ficaram gravemente feridos. Dentre nesta tragédia, meu sogro foi um dos sobreviventes. Meu sogro, Mitsuyoshi, que nasceu no Brasil. Ele nasceu no Brasil, foi casar no Japão e voltou de novo, enrolado. Nasceu no Brasil aos 11 anos de idade. Sua mãe, por carregar sérios problemas, foi embora ao Japão, na província de Yamaguchi, sua terra natal, levando consigo todos os seus 6 filhos. Mitsuyoshi, que meu sogro, com 11 anos, e mais nova, com 6 meses de idade. Meu sogro, Mitsuyoshi, mesmo com sua nacionalidade brasileira, aos seus 15 anos de idade, em julho do ano em que iniciou a Segunda Guerra Mundial, alistou-se em Hiroshima. Assim, tomou a radiação de bomba atômica. Sendo exposto à radiação, Mitsuyoshi levou queimaduras profundas, ficando com queloide impregnada nitidamente no seu corpo, a marca de camiseta que usava por baixo da farda. Mas milagrosamente foi salvo. 2 anos após o término da guerra, 1947, na província de Yamaguchi, no município de Iwakuni, Mitsuyoshi casa-se com Kyo, minha sogra, né? Desde pequena, a Kyo não era tão saudável. 2 anos após ter tido primogênito Shigemitsu. Shigemitsu era meu marido, que hoje é falecido. A Kyo sofreu muito com a asma grave. Ela tinha problema de bronquite, né, no pulmão, renal e tuberculose. Ela faz a promessa de viver somente no caminho da fé. Foi a Ojiba para fazer Shuyoka de 3 meses. Depois recebeu a graça, salvando a sua vida, sem medir o esforço, dia e noite. Fazia divulgação e ministração de Osazuki às pessoas enfermas. Oe-sama disse que não posso deixar quem vier nesta casa sair sem antes contentá-la. Para mim, pares, todos os seres humanos do mundo são meus filhos. Kyo, obediente, aceitava a orientação. O reverendo pai espiritual e seu marido Mitsuyoshi também concluiu Shuyoka e juntos faziam Nyoigake e Osazuki. Fundaram a casa missionária Minosato. Dentro dos 13 anos de vivência na agricultura, vieram visitar o condutor da igreja Mor Shuto e condutor da igreja superior do Minasato, que é Isosato. Mitsuyoshi, ouvindo obediente à palavra do condutor, vendera o terreno e conseguiu comprar o local onde está a igreja Minosato atualmente, em Mogi das Cruzes. Em 1974, Mitsuyoshi ficou com câncer no estômago, foi agravando rapidamente quando os médicos do Hospital de Câncer de São Paulo já tinham desenganado. Todos os filhos, principalmente o primogênito, que é meu marido, fizeram promessa de construir a igreja. Shigemitsu vendeu a única fonte de dinheiro de sobrevivência da família,
o restaurante. Logo partiu para Jiba a fim de cursar o Shuyoka de 2 meses. Na época ele era solteiro, ainda eu nem conhecia. Em Jiba e concluiu o curso do mestre. Em seguida foi morar na Igreja Superior Izusato, na província de Yamaguchi, na cidade de Iwakuni, para fazer Hinukshin, no total de 2 anos de estadia no Japão. Desde que Shigemitsu partiu para Jiba, seu pai Mitsuyoshi saiu do estado de coma. Milagrosamente foi melhorando e até iniciou a divulgação com o objetivo de regressar a Jiba na comemoração de 100 anos do ocultamento físico de Oyasama. Shigemitsu, ao voltar no Brasil, vendo o pai bem e fazendo divulgação, ficou realmente ciente de que Deus existe. Nesta oportunidade, o condutor da igreja Mor pediu para Mitsuyoshi Kyo fundar a igreja. Obedientemente, aceitando esta palavra, reuniram todos os fiéis e concluíram que deve fazer reforma da casa missionária e ampliar a casa missionária Minosato para a futura igreja. Inicialmente fizeram a base de 16 metros por 30 pilares para erguer o 2º piso com o objetivo de construir o Shinden. As mãos de obra foram somente de Mitsuyoshi, que foi mestre nesta obra, e seus filhos, e com a ajuda dos fiéis. A obra não foi fácil por conta de materiais aumentaram preço diariamente. Naquela época foi difícil. Agora também está difícil, piorou, né? Houve uma época em que comprava apenas um saco de cimento para não parar a obra. Esta obra levou 7 anos para ser concluída. Quando finalmente conseguiu concluir o térreo, o câncer do Mitsuyoshi agravou e, após hospitalizado 10 dias antes de seu falecimento, ele ainda trabalhou segurando o colher de pedreiro. Todos caíram na tristeza, sentir desabar o mundo e com a perda do mestre da construção. Mas depois a continuidade da obra, Shigemitsu, meu marido, pediu humildemente a todos os fiéis da compreensão e colaboração. Shigemitsu assumiu a responsabilidade. Naquela época, desde que eu casei, estava morando em São Paulo, né? Aí vendeu aquela casa de São Paulo, veio para Mogi, vendeu a casa para ajudar um pouco a parte da construção. Meu sogro veio a retornar em 29 de outubro de 1988. Na época, eu e meu marido estavam em Jiba, fazendo o tratamento da leucemia da minha filha caçula de 1 ano e meio, no Ikoinoye. Fez tratamento mais ou menos 5 meses no Japão. Voltando ao Brasil, fez o tratamento no Hospital das Clínicas, Hospital das Crianças, né? Na verdade, isso aqui eu vou falar depois. A minha filha de 2 anos e meio de idade detectou a doença de leucemia com caroços atrás na orelha, né? Um carocinho. E nas virilhas também, um carocinho. Aí, levando ao hospital Cândido de Fontoura, né? Hospital infantil, descobriu essa doença. Fez o exame de sangue e o médico receitou antibiótico para tomar. Nada de melhora. Fez outro exame de sangue e detectou leucemia. Foi um baque para a gente, né? Um teto desabou. Esse aqui, leucemia, essas coisas, sempre pensando para os outros, não para a gente, né? Assim começou o tratamento no Hospital das Clínicas Infantil, na oncologia. Daí o Taimo Nobachan, né? Igreja irmã, né? Taimo, veio na minha casa com 2 filhas dizendo que a doença de leucemia não é doença comum, doença grave. Incentivando para regressar a Jiba, fazer Shuyoka. Para mim, né? Porque eu não era da Tenrikyo, eu era da católica, né? Meu marido que era da Tenrikyo, depois que a minha filha ficou doente, que eu comecei a frequentar a Tenrikyo, na marra. Fazer Shuyoka.
mal entendia a língua japonesa. Naquela época não tinha tradução como hoje, né? Hoje está bem melhor, né? Tem tradução português, tudo. Eu fiz o curso de Shuyokai. Falando a verdade, não sabia fazer nenhum tsutomi direito. Antes de ir, meu marido ensinou a fazer o gesto das mãos, o movimento das mãos. Muito menos o tefuri, né? Eu aprendi mais no Shuyokai, o básico, né? Aprendi o básico na Shuyokai. Na época, parece tudo programado por Deus, né? Quando eu fui no Tsumesho, Kyogakari no Sensei era Zen Kaicho-san do Taimo, Zen, né? Isso ajudou muito, parece que estava tudo programado por Deus Pai. No Tsumesho, aprendi a tocar instrumentos masculinos com ex-condutor da igreja Taimo, Shuto Tsumesho. Ele era uma pessoa, né, Taimo Kaicho-san era uma pessoa de coração grande, né? Todo mundo conhece, né? Sempre com um sorriso no rosto, um pai espiritual. Até hoje eu acho falta deles para, né, conselhos que eu estou precisando tanto, né? Na época no Brasil não tinha remédios de quimioterapia o suficiente. Sempre faltando isso, aquilo. A gente ia na farmácia, o médico mandava comprar e não achava. Daí o condutor da igreja superior convidou o tratamento no Ikoinoye. Regressamos ao Jiba e minha filha internou para fazer o tratamento. E meu marido como acompanhante e eu fazendo Shuyokai. Depois da Shuyokai sempre passava no hospital, né? Visitar a menina e depois voltava para Tsumesho. Depois do término de Shuyokai, fiz Nikkagetsu Hinukushi no refeitório dos professores do Shuyokai. Eu concluí Shuyokai no dia 18 de janeiro de 1989. Fiquei no Japão mais ou menos 6 meses, deixando uma filha de 5 anos e um filho de 4 anos. Ficou 6 meses longe de mim. Depois, voltando ao Brasil, continuou o tratamento no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ela recebeu alta 1 semana antes da inauguração da Igreja Brasil Minossato. Isso também é milagre, né? Coisa de Deus mesmo. E o médico falava, se não voltar a doença dentro de 10 anos, está curada. Realmente já tinha passado 10 anos já. Só que aos 14 anos ela acabou falecendo na praia, né? Faleceu assim afogada, né? É muito triste, mas Deus quis assim, a gente tem que aceitar, né? Olha, essa não aceitava tudo, sem nem reclamar, mas a gente reclama muito, né? Agora mudando, a senhora Kyo, minha sogra, recebeu a permissão de Jiba no dia 26 de abril de 1991 e no dia 18 de maio foi realizada a cerimônia da posse e de inauguração da Igreja Brasil Minossato. Com o retornamento da minha sogra, Kyo, em 1º de maio de 2001. Minha filha faleceu no ano 2000. Faleceu no dia 12 de outubro, no dia das crianças. Tem mais essa, né? Mas acho que está com Deus, né? Eu regressei a Jiba em julho de 2002. Concluí o seminário Kentei e a habilitação para condutor da igreja. A cerimônia de posse foi realizada no dia 16 de novembro de 2002, com presença do condutor da igreja Mor Shuto, reverendo Ken Hironaga, e do primaz Yuji Murata. Em 18 de maio de 2016, meu marido Shigemitsu, acometido por câncer, veio retornar aos 68 anos de idade. Eles sempre falavam, meu sogro faleceu com 65. Aí sempre falavam, quando passava 1 ano, mais 2 anos, isso aqui é lucro, viu? Meu pai faleceu com menos, naquele 66, né? Não, 65. Aí todo ano ele falava, esse é lucro, esse é lucro.
Na verdade, ele faleceu muito cedo. Eu queria que vivesse mais uns 5 aninhos, que tem um monte de problemas para resolver. Assim, apesar dos diversos nós demais, um atrás do outro, nós grandes, nós pequenos, tudo. Enfrentarem e ainda está enfrentando pelo caminho e com imensa gratidão que reconhece os inestimáveis esforços dos membros e amigos que sempre apoiaram de forma contínua tornar as atividades da igreja. Então, meu marido era uma pessoa que gostava de trabalhar, né? Ele era uma pessoa um pouco nervosinha, né? Mas fazia bastante coisa, gostava de mexer com a terra, né? Falava, vamos passear? Não, eu fico só cansado, não vou passear não. Eu vou para a chácara. Ele vai lá e mexe com o trator e tudo, plantando, né? Verdura não, frutas, né? Gostava de plantar o pé de fruta e acompanhar crescer até dar um fruto. Isso que era a alegria dele, né? Também eu não contrariava, né? Deixava ele. Ele era uma pessoa um pouquinho de pavio curto, né? Que coisa era? De pavio curto. Mas tinha coração grande. Nossa, ele tinha um coração grande. Eu não consigo fazer o que ele fazia. Não consigo. Meu coração é menor. Só que ele era uma pessoa bem sentimental. Mais sentimental que eu, né? Quando minha filha faleceu, nossa, ele ficou tão assim, revoltado. Desacreditou em Deus. Ele ficou afastado um pouquinho, um bom tempo. Só que ultimamente veio um irmão do Chuto da Ikyokai, veio lá na nossa igreja, conversou com meu marido, aí ele fez kokuraçá também, né? De ir no dia do Matsuri, porque estava afastado mesmo, né? Aí ele começou a ir na igreja, né? Aí ele falava assim, eu vou porque eu fiz promessa com o Shin Sensei, né? Aí começou e ainda bem, né? E antes de retornar também, ia no Kyokai, fazia de kata, essas coisas, e os amigos às vezes vinham e falavam, nossa, ele falava de seu Mário. Nossa, você não sabia que seu Mário cantava de kata, né? Para eles que não entendem que nossa, só cantava. Ele não sabia que ele cantava tão bem assim. Aí, antes de falecer, ele voltou para a igreja, pelo menos voltou para olhando, né? Sintonizando a Deus, né? Foi bom. Depois de 15 anos, demorou. Deveria ter continuado junto comigo, né? Seria bem melhor. Na religião Tenrikyo, eu aprendi muitas coisas. Fico grato. Precisamos nos evoluir como Deus Pai Zoya-sama, desejando, ajudando uns aos outros. Porque aprendiz é infinito, né? Mas algumas vezes, mesmo sem perceber, pedimos ter os seguintes sentimentos negativos no coração: a mesquinhez, cobiça, o ódio, amor próprio, rancor, raiva, ambição e orgulho. Zoya-sama nos ensinou que esses 8 sentimentos podem ser acumulados como poeiras no espírito. O mais importante é que a gente faça a limpeza do nosso espírito todos os dias, através do serviço sagrado, Otsutomi. E através desses atos que, além de fazermos a limpeza do espírito, pela felicidade dos outros, e agradecemos pelo nosso corpo emprestado, também agradecemos a Deus pelo nosso corpo emprestado, usando para ajudar os próximos, através do ato que chamamos de Hinokushin. Que horas são? Daí, 5 minutos. No episódio do Zoya-sama temos os 3 tesouros, que é muito importante, né? Que todo mundo não pode esquecer. Certa vez Zoya-sama, dirigindo-se a Izu Iburi, disse: Izu, abra a mão. Ele fez como lhe foi dito. Ela pegou 3 grãos de arroz em casca e pôs-lhe na mão um a um, dizendo:
Este é levantar cedo. Levantar cedo, todo mundo, eu sei que adora acordar cedo, né? Esse é honestidade. Este é trabalho. E continuou: deve segurar firmemente esses 3 e agir de modo que não os perca. Isso passou toda a sua vida cumprindo esse ensinamento. Um grão multiplicado em milhões. Certa vez Oyasama, pegando uma semente de arroz e dirigindo-se a Iso Iburi, disse: assim é o ser humano. Se semear um grão de semente da verdade, ao passar um ano se transformará em 200 a 300 grãos. No segundo ano, em várias dezenas e milhares. É a isto que se diz um grão multiplicado em milhões. No terceiro ano, o seu número será tal que poderá ser semeado por toda a região de Yamato, hoje a atual província da Nara. Mais um pouquinho. Régua do céu. Certo dia, Oyasama disse a Iso Iburi: Iso, corte e traga as matas uma árvore e faça uma viga reta, bem reta. Iso cortou e trouxe prontamente uma madeira e fez uma viga bem reta. Então ela lhe disse: Iso, examine-a uma vez com uma régua. E em seguida perguntou: há um vão? Iso colocou uma régua sobre a viga e examinou. Realmente havia um vão. Portanto, respondeu-lhe: sim, há um pequeno vão. Então Oyasama ensinou-lhe exatamente isso. Mesmo as coisas consideradas realmente retas por todas as pessoas do mundo, quando verificadas com a régua do céu, apresentam falhas. Que nem eu venho sempre no Dendotio, né? De vez em quando eu tocando. Aí minhas filhas, meus filhos sempre pensam assim, né? Mamãe sempre está no negócio de Tenrikyo, fim de semana, né? Mas eles acham que mamãe nunca está em casa, né? Está fazendo bastante coisa. Para mim, Deus olhando para mim, eu não estou fazendo muita coisa, não. Estou fazendo pouquinha coisa. Na verdade, tem que fazer mais coisa, né? Porque eu tenho que trabalhar também, né? Se não precisasse trabalhar, se tivesse bastante dinheiro, aí não precisa. Isso que só fazia a religião. Não é bem assim, né? Tem que trabalhar e já está na hora, né? Meu marido sempre queria, assim, queria ver o netinho, né? Como ele é bem assim, mais carinhoso, né? Queria ver o netinho, acho que eu vou morrer sem ver o netinho, né? Realmente ele faleceu sem ver o netinho. Quando ele faleceu, minha nora já estava grávida, só que não sabia, nem ela sabia, né? Depois que ele faleceu, já, né, nasceu. Meu marido vai fazer em maio 2 anos, né? E o netinho já fez 1 ano e 1 mês. Tá bonitinho. É a alegria, né? Então, na minha vida sempre é assim. Vem tristeza e vem alegria. Deus não dá só tristeza, dá um pouquinho de alegria, né? A tristeza é maior, a alegria é menor, mas tá bom, né? Só tristeza, a gente, né, fica muito triste. Acho que só, né? Tá bom, né? Já deu hora, né? Bom, eu assim finalizo a palestra e muito obrigada. Desculpa de qualquer coisa.